Olá, família vascaína, eu sou o Antônio Lima, o vascaíno de Manaus. Galera, tô aqui no trabalho, mas vamos dar seguimento às informações do Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama que agora, com a gestão Pedrinho, prioriza a contratação com jogadores com DNA do Vasco da Gama. Quais são esses DNA? Felipe Coutinho, que digamos que 99% ele é jogador do Vasco, o Alex Teixeira, assim também como o volante Souza, que até já acertaram o salário entre 150 a 200 mil reais. E também, vamos dizer também agora a possibilidade do volante e joga de lateral também, o Alan ser repatriado pelo Vasco. Aí você pode me perguntar, mas o Alan não assinou um pré-contrato com o Botafogo? Ele assinou um pré-contrato com o Botafogo. O problema disso tudo é que o Botafogo tem uma multa nesse contrato que é em torno de 20 milhões e o Botafogo está seguro que o Alan, quando assinou esse pré-contrato, dá exclusividade ao Botafogo. E o que acontece? O Alan agora quer voltar com essa possibilidade do Felipe Coutinho, do Alan e do próprio Alex Teixeira, que já são jogadores do Vasco, é só questão de tempo para anunciar. Então, o volante Alain está realmente querendo voltar. Eu repito, com a possibilidade do Alex Teixeira, com a possibilidade do Souza e do Coutinho vestir a camisa Cruz Maltina, o Alain, exatamente agora, quer rescindir com o Botafogo esse pré-contrato que ele fez e voltar ao Vasco da Gama. Essa daí é uma forma que o Pedrinho, segundo o que nós sabemos, está tentando trazer o Vasco de novo com aquela, digamos, com aquela formação de jogadores da base que foi do Vasco da Gama. Outros nomes que começam a surgir nessa possível DNA vascaíno é do Evander e é do Henrique também, que volta à tona de novo. Que volta à tona também agora é do Thales Magno, tá? O Thales Magno realmente que joga no futebol americano, é, ele exatamente, não aquele futebol americano, mas joga lá no campeonato lá nos Estados Unidos. Então o Thales Magno entrou no radar do Vasco da Gama, não é muito fácil, digamos, a negociação, mas lá é o New York City, né, que é o time do Thales Magno, mas o Pedrinho e juntamente com o Felipe, que faz parte da comissão, estão tentando um meio amigável para repatriar o Thales Magno. Ou seja, é a maneira DNA do Vasco da Gama sendo agora colocada em prática pelo Pedrinho. Repito, começou a surgir nome como o do Evander, lembra do Evander, cria do Vasco da Gama, que fez um golaço em um dos seus jogos contra o Santo lá na Vila Belmiro, depois ele foi vendido e está bem lá no futebol que ele joga. E o outro também que se fala é o lateral esquerdo Henrique, que estava jogando lá no time do John Textor lá na França, né? O Olympique de Marseille. Então, ele rescindiu o seu contrato, na verdade terminou o contrato e ele já pode assinar com qualquer um outro clube. Então surge essa expectativa desse DNA do Vasco da Gama voltar. Hoje já tem Coutinho, já temos o Souza, já temos o Alex Teixeira e agora o volante também, mas só que ele joga de lateral, que é o Alan, assim jogou na seleção brasileira, no Roma, por onde ele passou. O Alan quer voltar. O do Alan é mais complicado porque ele tem uma multa rescisória de um pré-contrato que ele assinou com o Botafogo, mas ele é o desejo do jogador voltar. E o Thales Magno também, que é outro que está lá jogando lá, participando lá do campeonato lá nos Estados Unidos, né? Ele já está lá acho que 2 temporadas e não está, na verdade ele não está sendo muito bem aproveitado lá. Então ele quer ser repatriado, voltar às suas origens, voltar ao futebol do Brasil e ao Vasco da Gama. Tudo aquilo, a informação que nós tivemos ontem, que tudo aquilo que o Felipe Coutinho pediu até então o Vasco atendeu, né? E então existe mais, digamos, esse pedido dele, que seria a repatriação do Alan. Aí tem que ficar aquela negociação entre Alan e Vasco da Gama e Botafogo para se acertarem. Na verdade, entre o Alan e o Botafogo, o Vasco não tem nada a ver com isso. Agora, o Alan perdeu uma grande oportunidade ano passado de ter assinado com o time. Mas aí ele resolveu realmente assinar com o Botafogo. Vocês estão entendendo? E o John Textor. O John Textor não quer abrir mão dele, né? Porque sabe da importância do cara. O John Textor, que é o presidente do dono do Botafogo, sabe que o Alan é um bom jogador. E o Alan deixou-se, digamos assim, se levar
Eu não sei a influência de quem, né? Que ele quis assinar com o Botafogo. E agora ele se arrepende. Porque ele tá vindo que o Coutinho está vindo para o Vasco, perdão. Ele está vendo que está vindo o Alex Teixeira, que está voltando o Alex Teixeira, está vindo o Souza. Dessas contratações aí, no meu ponto de vista, o Alex Teixeira, para mim, que não é tão viável assim. Mas se a gente analisar caso a caso, o Alex Teixeira é melhor do que o Adson, ele é melhor do que o David, na minha opinião. Mas eu não gostaria de ver mais o Alex Teixeira. Mas quem sou eu aqui, né? Eles são profissionais, estão dizendo que o cara ainda está bom, ainda dá para jogar muito. Então, que vem aí, espero que realmente o Pedrinho consiga organizar direitinho esse elenco do Vasco. Treinador, e muita especulação sobre o Fernando Diniz, mas pode ter certeza que não vai fechar com ele. Eu acredito que será realmente o Rafael Paiva, até porque o Paiva conhece todo esse elenco do Vasco e já deu para ver no jogo contra o São Paulo. Então é isso aí, galera. Obrigado. Se inscreva no canal Alô Vasco da Gama. Fui.